Vamos ler Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo 13 até o versículo 15. Diz assim: Estando próximo a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois e ovelhas, pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. E aqui, nesse versículo 15, tendo feito um azorrague de cordas, na versão King James atualizada diz, tendo feito um chicote de cordas, tá? É só para os irmãos compreenderem melhor. Um chicote de cordas. Nós vimos que o Senhor limpou o templo, purificou o templo. Sabemos que isso tem um profundo significado espiritual, porque quando o Senhor Jesus, ele veio como o tabernáculo de Deus, e ele entrou nesse templo para purificar. O princípio que precisamos aplicar para as nossas vidas é: o que é que nós somos hoje para Deus? Nós somos hoje também o templo, o santuário de Deus. 1 Coríntios 6,19 diz: Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Aqui nos fala de uma verdade, que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. E aqui diz, que está em vós, o Espírito Santo habita em nós. Naquele tempo, o Senhor habitava naquele templo físico. Mas hoje o Senhor habita em nós. E o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. O Espírito Santo está hoje em nosso espírito, e esse nosso espírito está dentro desse nosso corpo. Então o nosso corpo se torna o templo, o santuário, a morada do Espírito Santo. Irmão, irmã, você consegue ver isso? Você percebe isso? Você consegue ver a importância desse fato? Você sabe como seu corpo é chamado por Deus? Santuário do Espírito Santo. Se você estivesse caminhando e de repente Deus falasse para você: está vendo aquela casa? Aquela casa é o santuário do Espírito Santo. Você não iria olhar para aquela casa de uma maneira especial? Uau! Aquela casa é o santuário do Espírito Santo? Então, você teria maior reverência e cuidado, não é isso? Seu corpo é o santuário do Espírito Santo. Como você trata o seu corpo? Como você vê o seu corpo? Baseado nisso, irmãos, nós podemos ver que nós conhecemos muito pouco da palavra, da realidade da palavra de Deus. Você sabia? Se não sabia, hoje passa a saber. Seu corpo é chamado de santuário do Espírito Santo.